Indústria 4.0, Índice de Maturidade ACATEC. Objetivo e metodologia do Índice de Maturidade ACATEC. O objetivo geral do estudo ACATEC é o de fornecer um meio de estabelecer o estágio de maturidade atual da indústria 4.0 nas empresas e de identificar medidas concretas para ajudá-las a atingir um estágio de maturidade superior, a fim de maximizar os benefícios econômicos da indústria 4.0 e da digitalização. A avaliação dos processos em curso e a consequente identificação de áreas que requerem ação fornecem às empresas orientações específicas e práticas para moldar a sua transformação digital. O Índice de Maturidade ACATEC, Indústria 4.0, ajuda as empresas a determinar em que estágio estão atualmente em sua transformação em uma empresa ágil e que aprende. Faz uma avaliação do ponto de vista tecnológico, organizacional e cultural, com foco nos processos de negócios das empresas de manufatura. O caminho para a indústria 4.0 é diferente para cada empresa. As questões relativas à situação atual da empresa incluem: quais são seus objetivos estratégicos para os próximos anos? Quais tecnologias e sistemas já estão implementados? E como eles operam dentro da empresa? As respostas a essas perguntas podem ser usadas para determinar quais capacidades a empresa ainda precisa adquirir para introduzir com sucesso a indústria 4.0. É importante reconhecer que as transformações bem-sucedidas acontecem em etapas. Cada empresa deve tomar uma decisão estratégica sobre os benefícios específicos que deseja alcançar, suas prioridades e as sequências em que as medidas relevantes serão implementadas. Essa metodologia resulta na formulação de um roadmap digital para todas as áreas relevantes, com uma abordagem passo a passo para alcançar os benefícios que reduzem os riscos de investimento e a implementação para a empresa. O roteiro ajuda as empresas a compreender a importância de desenvolver uma estratégia digital comum para todo o negócio. Desenho do Índice de Maturidade ACATEC Indústria 4.0. A abordagem do modelo é baseada em uma sucessão de estágios de maturidade, ou seja, níveis de desenvolvimento baseados em valor que ajudam as empresas a navegar por todos os estágios da transformação, desde os requisitos básicos para a indústria 4.0 até a implementação completa. Para garantir que todos os aspectos das empresas de manufatura sejam levados em consideração, a estrutura do modelo é baseada na estrutura de produção e gestão. O Índice de Maturidade Indústria 4.0 oferece às empresas uma ferramenta valiosa que pode ajudá-las a transformar toda a sua organização. Estágios de desenvolvimento baseados em valor. O estágio 1, informatização. A primeira etapa do caminho de desenvolvimento é a informatização, uma vez que ela fornece a base para a digitalização. Nesta fase, diferentes tecnologias de informação são utilizadas de forma isolada, uma das outras, dentro da empresa. A informatização oferece benefícios importantes, tais como permitir uma fabricação mais barata com padrões mais elevados e num grau de precisão sem o qual seria impossível fazer muitos produtos modernos. Estágio 2, conectividade. No estágio de conectividade, a implantação isolada de tecnologia da informação é substituída por componentes conectados. Aplicativos de negócios amplamente usados estão todos conectados uns aos outros e refletem os principais processos de negócio da empresa. Partes dos sistemas de tecnologia operacional
fornecem conectividade e interoperabilidade, mas, nesse estágio, a integração total das camadas de tecnologia de informação e tecnologia de operação ainda não ocorre. Conectividade significa que, uma vez que um projeto tenha sido criado na engenharia, seus dados podem ser empurrados para a produção de forma que as etapas de produção possam ser executadas, tais como os processos CAD e CAM. Depois de concluída a etapa de fabricação, a confirmação pode ser fornecida automaticamente e em tempo real por meio de sistema de execução de fabricação, tipo MES, por exemplo. Ela também permite que os fabricantes de máquinas e ferramentas executem manutenção remota em produtos que estão sendo usados por seus clientes, graças à disponibilidade de links de dados baratos e de alto volume. Estágio 3, visibilidade. Os sensores permitem que os processos sejam capturados do início ao fim com um grande número de pontos de dados. Os preços decrescentes de sensores, microchip e tecnologia de rede propiciam que eventos e estados agora podem ser registrados em tempo real em toda a empresa e além, em vez de apenas em áreas individuais como células de manufatura, como acontecia anteriormente. Isso possibilita manter o modelo digital de fábricas atualizado em tempo real. Este modelo é referenciado como a sombra digital da empresa. Produzir uma sombra digital é um grande desafio para muitas empresas, pois, geralmente, não há uma fonte única de informação. Os dados costumam ser mantidos em silos descentralizados. Em funções como produção, logística e serviços, poucos dados são coletados, mesmo em processos centralizados. Dados capturados são, em muitos casos, visíveis apenas para um número limitado de pessoas capazes de acessar e compreender os respectivos sistemas de domínio. O uso mais amplo dos dados é proibido pelos limites do sistema. Então, a fim de atingir o objetivo de uma empresa de aprendizado ágil, a captura abrangente de dados em toda a empresa é essencial para o fornecimento. Estágio 4, transparência. Nesta etapa, a empresa precisa entender por que algo está acontecendo e usar esse entendimento para produzir conhecimento por meio de análises de causa-raiz. Para identificar e interpretar as interações na sombra ágil digital, os dados capturados devem ser analisados aplicando conhecimentos de engenharia. A vinculação semântica e a agregação de dados para criar informações e a contextualização correspondente fornecem o conhecimento do processo necessário para dar suporte a uma tomada de decisão rápida e complexa. Novas tecnologias que suportam a análise de grandes volumes de dados podem ser extremamente úteis nesse sentido. Big Data é uma palavra da moda frequentemente mencionada neste contexto. É usada para descrever dados em massa que não podem mais ser processados e analisados usando os processos convencionais de analítica de negócios. O termo Big Data também abrange as tecnologias e aplicativos que permitem que esses conjuntos de dados extremamente grandes e muitas vezes heterogêneos sejam processados e combinados. Como regra, os aplicativos de Big Data são implantados em paralelo aos sistemas de aplicativos de negócios como sistemas ERP ou MES. As aplicações de Big Data fornecem uma plataforma comum que pode ser usada para realizar uma extensa análise de dados estocásticos a fim de revelar as interações na sombra digital da empresa. A transparência quanto às interações relevantes pode ser utilizada para realizar o monitoramento das condições de máquinas e equipamentos, por exemplo.
Os parâmetros registrados são pesquisados em busca de eventos e dependências mútuas, que são agregadas para produzir eventos complexos que refletem a condição da máquina ou do equipamento. Em outras palavras, a transparência é, portanto, um requisito para a manutenção preditiva. Estágio 5, capacidade preditiva. Nesse estágio de desenvolvimento está a capacidade preditiva. Chegando a esse estágio, a empresa consegue simular diferentes cenários futuros e identificar os mais prováveis, avaliados em termos de probabilidade de ocorrência. Como resultado, as empresas são capazes de antecipar desenvolvimentos futuros para que possam tomar decisões e implementar as medidas adequadas em tempo útil. Reduzir o número de eventos inesperados causados, por exemplo, por interrupções ou por variação de planejamento, permite uma operação mais robusta do negócio. Estágio 6, adaptabilidade. A adaptação contínua permite a delegação de certas decisões aos sistemas de tecnologia de informação para que possa se adaptar o mais rápido possível a um ambiente de negócios em constante mudança. O grau de adaptabilidade depende da complexidade das decisões e da relação custo-benefício. O objetivo da adaptabilidade é alcançado quando uma empresa é capaz de usar os dados da sombra digital para tomar decisões que tenham os melhores resultados possíveis no menor tempo possível e implementar as medidas correspondentes automaticamente, ou seja, sem a ajuda humana. Fechando o capítulo. Uma vez que o estado-alvo desejado de uma empresa dependerá de sua estratégia de negócios, cabe a cada empresa decidir qual estágio de maturidade representa o melhor equilíbrio entre custos, capacidades e benefícios para suas próprias circunstâncias individuais, levando sempre em consideração como esses requisitos mudam ao longo do tempo em resposta às mudanças no ambiente de negócios e na estratégia da empresa. Fale conosco na AQC Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa no sistema de gestão e otimização de processos.